Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar dessa total subversão de todas as nossas bases econômicas, meus amigos. Pois é, e olha que nesse caso não estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da Alemanha. Mas ao longo do vídeo aí vai ficar provado, né, tamanho da importância da Alemanha, que com certeza é extremamente considerável. O mundo aí está com tanto medo que olha só que loucura, né? No mundo estão emprestando dinheiro e ainda pagando por isso, meus amigos. Como pode uma coisa dessa, não é mesmo? Imagina você tem lá um dinheirinho, você empresta para alguém esse dinheiro e você ainda tem que pagar essa pessoa por aceitar o seu dinheiro. Exatamente. Como pode uma coisa dessa? Então essa matéria é sobre a Alemanha. A gente vai falar aí esse gráfico aí horroroso, né? Como pode uma coisa dessa? Já estão estimando aí que por 30 anos vão ficar nessas condições de o juro ser negativo, pessoal, ok? Novamente, para entender, é o mesmo que você colocar aí na poupança o seu dinheiro, e ao invés dele render esse pouquinho que está rendendo, você ainda perde esse dinheiro, né? Por que uma coisa dessa pode acontecer, né, meus amigos? Então a gente vai explicar aqui direitinho. Então é muito importante falar que a Alemanha realmente está com juros aí muito baixo, está entrando já no nível negativo e mesmo assim, né, assim como os Estados Unidos, por incrível que pareça, o déficit dela está aumentando, né, pessoal? Então é muito importante a gente entender isso, como uma bizarrice dessa pode acontecer, né? Se por um lado ela está realmente ganhando muito dinheiro, porque as pessoas estão investindo dinheiro e não vão ter um juros aí de volta, por outro lado, a Alemanha está fazendo exatamente como os Estados Unidos e está inundando os seus mercados com capital fácil, pessoal. Ok, de muitas formas aí, lá não tem o quantitative easing, mas eles têm formas também de fazer aí, de inundar a economia com dinheiro farto, principalmente subsídios. A Alemanha é um dos países que mais tem subsídios aí, tanto na forma de desconto de imposto, né, isenção fiscal, como na forma de empréstimo mesmo, né, a juros baixíssimos aí para grandes produtores. É exatamente esse dinheiro fácil que a gente vai falar aqui, pessoal. Ok, meus amigos, então só para a gente lembrar os recadinhos do canal aí, nós estamos realmente com uma comunidade muito grande, crescendo cada vez mais. Cada um que entra dá uma ajuda, fala alguma coisa, orienta as demais pessoas aí que não têm o conhecimento. E dessa forma a gente está levando muito conhecimento aí para as pessoas. Nosso suporte é completamente gratuito. Então quem quiser participar, manda um e-mailzinho aí nesse e-mail que está na descrição. E a gente manda um termo, assim que der de acordo no termo, já começa a participar dos grupos. Tá certo, pessoal? E outra questão muito importante que a gente sempre fala, compartilhem bastante isso daí, né, essas informações que a gente passa, para diminuir essa loucura que está pela bolsa e realmente tirar outras pessoas aí de perder seus patrimônios. Ok, pessoal, então vamos lá. Antes da gente entrar na questão fundamental, a gente realmente precisa passar aí por alguns conceitos, né, que são muito importantes. Então, antes de mais nada, né, vamos entender um pouquinho a importância aí da Alemanha, né, pessoal? Só para a gente lembrar, a gente sempre comenta no canal que nós deveríamos ser aí CEOs, né, pessoal? Aqueles grandes diretores de empresas, nós precisaríamos ser, todo cidadão, né, deveria ser CEO primeiro da sua própria vida, né? Saber quanto ganha, quanto gasta, ter aí seus planos a médio, curto prazo, longo prazo e conhecer, né, essa mesma situação primeiro da sua cidade, do seu estado, da sua nação e com certeza do mundo, né, de que blocos econômicos a gente faz parte. Veio essa notícia aí que o Brasil vai fazer parte aí de um bloco com a Europa, com a União Europeia, e ninguém nem sabe exatamente o que isso significa, né. Os apoiadores do Bolsonaro falaram que foi um chute no gol e óbvio, né, sempre o povo lá contra falou que é uma coisa horrorosa, que vai trazer mais miséria para o Brasil, né? Então, as pessoas dizem isso exatamente porque não tem esses conceitos, né, pessoal? E a Alemanha faz parte realmente dessa questão. A Alemanha é a cabeça aí da União Europeia, né? Ali sendo comandada pela Angela Merkel. E ela exatamente tem esse papel, né, meus amigos, pela questão do PIB, pessoal, que eu sempre falo aqui a importância da produção do país, das regras jurídicas, de como é propício aos negócios, né? E as pessoas costumam
fazer uma atrapalhada com esses conceitos que realmente é incrível como isso está se disseminando na internet. E é uma das coisas que preocupa muito aqui o canal. Então, se a gente pegar lá, meus amigos, vamos sempre olhar aí o quanto essas nações produzem, que isso é o fundamental para nós entendermos o mundo, pessoal. Vamos parar de falar bobagem e entender como é que o mundo funciona na questão econômica. Então, o grande líder ali é os Estados Unidos, né, de PIB, ainda é o país que mais produz de longe. Em segundo vem a China passou aí a Alemanha, que sempre foi aí por muitos anos também estava em segundo lugar. Deixou a Alemanha agora em terceiro e o Japão em quarto, né, pessoal? Então, esses são os países aí maiores, sem dúvida alguma. Então, só para a gente ter uma noção do tamanho da Alemanha, né? Por muitos anos ela foi realmente a segunda colocada, e agora está em terceiro. Então, a Alemanha, ela conduz, na verdade, a União Europeia, tanto que tudo que é discutido, a gente pode ver que tem a Angela Merkel no meio, e aí a França, né, o segundo membro aí mais importante, mas sem dúvida, novamente, o que importa, né, quem financia sempre essa questão, desde da nossa partezinha caseira ali, né, a gente sempre tem um irmão, um primo que tem mais dinheiro e ele sempre conduz ali a família. É a mesma coisa, né, pessoal? Então, realmente a Alemanha, para o Ocidente principalmente, ela só perde mesmo para os Estados Unidos, e ela está aplicando aí todas essas políticas nefastas que o canal fala aí há muito tempo, ela faz igualzinho, né? E essa questão dos juros aí, ela vem exatamente nesse sentido. Então, pessoal, essa questão primeira, teórica, é muito importante a gente saber qual o tamanho da Alemanha, a importância dela. E segundo, pessoal, que a gente sempre fala no canal, está tendo aí uma epidemia de conceitos errados, e um deles é dizer agora a última moda, é dizer que as moedas não valem nada, né? Não, as moedas não valem nada. As pessoas confundem a questão de ser fiduciário, ou seja, você não tem um lastro físico, né, de um ouro, de algum bem físico, confundem com questão de valor, né, que é completamente diferente. Então, apesar desses dinheiros não estarem realmente associados a um bem físico, né, como o ouro, o padrão ouro que tinha lá na época do o Nixon cancelou, porque realmente os Estados Unidos estava já naquela época estava ficando com problema aí de fiscal. Não quer dizer que os dinheiros aí, as moedas do mundo não têm valor, pessoal. Isso aí é o maior engano que existe hoje na internet, todo mundo só fala bobagem, né? As moedas estão exatamente lastreadas, meus amigos, na produção dos países, é óbvio, é óbvio. Por isso que o dólar vale mais que o real. É óbvio que os Estados Unidos produz mais, tem um ambiente muitíssimo mais favorável aos negócios, então a sua moeda tem mais valor. O que significa isso, pessoal? Significa que quem vai lá e pega uma notinha de $1, a possibilidade daquele $1 estar valendo $1, né, dali a 10 anos é muito maior do que R$ 1 estar valendo R$ 1. É uma nota promissória, meus amigos. Uma notinha monetária e uma cédula é uma nota promissória de um governo, né? Então é a possibilidade, a capacidade daquele governo te devolver o mesmo valor que você comprou naquele momento. Então não é que não tem valor, é óbvio que tem valor. O valor de uma moeda, de uma cédula de dólar, é exatamente o valor da economia americana, né? Então, o pessoal fala muita bobagem, é muito importante a gente entender isso. Então, dentro desse contexto, né, como que a Alemanha, então, ela pode ser uma líder aí tão absurda, né, na Europa? Exatamente por isso, pessoal, que é o país mais certinho nas finanças, é o país que mais produz, é o país que mais lidera ali o bloco, então é óbvio que eles têm uma importância muito grande. Eu sempre traço aí também, pessoal, um paralelo para a gente entender, né? O canal, apesar de só falar de finanças praticamente, as nossas origens aí exatamente é de literatura, e a gente sempre tem que buscar um conhecimento fora das finanças para entender realmente como funciona, né, meus amigos? E aí nos nossos vídeos aí tem muitas obras literárias gregas para a gente realmente entender como funcionam os princípios dos conceitos. E lá na grande obra, né, eu sempre comento isso com os alunos, na grande obra ali, a Ilíada, que é a guerra da Grécia contra a Troia, o grande comandante ali grego, que a Hélade, né, que era a Grécia, não era uma nação fechada, então o grande comandante grego Agamenon era o capitão líder, não era um rei, ele era um líder entre muitos líderes. Então como que o Agamenon podia ser o líder se tinha o Aquiles, que era um soldado aí até hoje um mito, né? Exatamente porque Agamenon tinha uma nação que era mais produtora. Agamenon tinha as maiores tropas.
Então mesmo Aquiles, que era, sem dúvida nenhuma, muitíssimo mais habilidoso, teve que abaixar a cabeça para o Agamenon, porque o Agamenon era o que mais produzia, o mais rico, né? O que tinha mais posses, que tinha mais poder de enfrentar inimigos. Então os outros reis aceitavam ele como sendo o líder. Hoje é a mesma coisa, meus amigos, 3.000 anos depois. Então não adianta olhar e falar, nos Estados Unidos não é nada, aí o dólar vai quebrar e que se dane. Não é assim, né, pessoal? Então só pra gente entender como o mundo funciona. Tá bom, pessoal? Aí uma outra teoria aí fundamental, isso aí eu sempre costumo falar, né? A grande obra ali, a Ascensão do Dinheiro, tanto o livro quanto a série, né, de televisão do Neil Ferguson. É realmente uma obra extraordinária. Ele fala muito isso que a gente vai comentar aqui, né, meus amigos? Então, basicamente, pessoal, o Ocidente ele começou novamente a despontar aí economicamente, por quê, né? A gente vinha ali de uma época que a Igreja Católica, na Idade Média, não deixava fazer empréstimo, porque os juros era visto como um pecado. Então ali na cidadezinha de Florença, a cidade que na minha modesta opinião é a mais maravilhosa do mundo, na cidadezinha de Florença, os comerciantes ali, na verdade era uma família até de assassinos mesmo, né? Começaram a fazer negócio com judeus de Florença, exatamente com base nos empréstimos, né? Então essa família de assassinos aí, de mafiosos, digamos assim, começaram a emprestar dinheiro aí para os judeus, e como os judeus não tinham essa premissa do juros ser um pecado, a Florença começou a prosperar muito. Inclusive os judeus ficavam nos guetos, que eram lugares da cidade exatamente separados apenas para eles, e eles ficavam sentados em bancos, né? Por isso as bancas, né? As bancas italianas. Por isso que hoje, inclusive, a gente chama os bancos de bancos, porque era exatamente onde os judeus ficavam fazendo esse trabalho, né, meus amigos? E a partir daí o Ocidente começou a prosperar. A mesma questão foi lá para Veneza. Veneza, por muitos tempos, foi os Estados Unidos, né, daquela época. Quem quiser ler uma história também dessa época muito interessante ali, O Mercador de Veneza, de Shakespeare, ele fala muito sobre isso. Todos os comerciantes tinham seus bens garantidos, o Estado não interferia nos seus lucros, então toda aquela parte italiana prosperou muito e chegou até onde a gente tem hoje. Então a base, né, pessoal, do todo o capitalismo aí é o empréstimo, é os juros, e mesmo com esse capitalismo que a gente tem hoje, que é completamente deturpado, aí, o capitalismo de Estado, né, que o Estado na verdade tem um poder enorme, mesmo assim essa é uma premissa que nunca foi, né, realmente alterada aí nas suas raízes, que é exatamente o que a gente está vendo agora, que é um absurdo. Então, exatamente você tem um montante, você recebe uma quantidade de capital, e o seu excedente você vai emprestar para uma outra pessoa, para uma outra instituição. E com base naquela poupança, digamos assim, naquele empréstimo que você fez, você ganha os juros, né, meus amigos? Essa é a base da base aí do nosso capitalismo. E exatamente nesse momento, esse vídeo quer mostrar isso. Exatamente essa base mais profunda aí do capitalismo foi subvertida, né, pessoal? Então, olha aí novamente o gráfico. Os títulos alemães estão aí com uma previsão de 30 anos, pessoal, 30 anos com juros negativos. Então, olha como você está subvertendo aí o capitalismo mais ainda, né? Então, se eu vou emprestar o dinheiro, como que eu posso ficar com menos, né? É um medo, pessoal. A única explicação para isso é o medo, né? E a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. A explicação maior é o medo. Ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas em não perder o dinheiro do que replicá-lo, do que multiplicá-lo, meus amigos. Olha que época que estamos vivendo, né? Como que uma coisa dessa realmente pode prosperar? As pessoas estão morrendo de medo e, ao mesmo tempo, as bolsas de valores, aí, principalmente da Alemanha, tá realmente batendo recordes absurdos aí. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais para frente, mas é muito importante, pessoal, também para a gente ter mais uma ideia, um conceito muito importante dentro também dessa obra aí, Ascensão do Dinheiro. Eu realmente aconselho a todos aí assistirem ou lerem um livro. Ele fala, né, que o grande lastro mundial realmente são os títulos, pessoal, emitidos por todos os governos, né? Diz o autor, inclusive, esse documentário, esse livro é um pouco antigo, já deve ter uns 10 anos, mas ele diz exatamente que de todos os ativos do mundo,
cerca de 90%, pessoal, está lastreado realmente em dívidas dos governos, né? Por que novamente isso acontece, né, pessoal? É a forma mais inteligente aí que o ser humano encontrou para socializar completamente esses ganhos de capitais, né? Então, você, como governo, você administra um dinheiro que você tira, obviamente, né? O imposto aí, você vai lá e tira de todo mundo. Então você administra o dinheiro do povo, da população de uma nação, né? Então é por isso que é um ativo tão importante. Esse ativo ele se traduz novamente, meus amigos, na produção, na capacidade que aquele país tem de produzir, né? Para a gente ter uma ideia, então, da importância do que nós estamos falando aqui. Os títulos eles não podem ser comparáveis a ações, não pode ser comparado, inclusive aos metais, né? Tem muita gente aí também sem conhecimento no canal que fala, devia voltar ao padrão ouro. Se voltasse o padrão ouro, a gente teria 10% só do dinheiro corrente, né? E a fome, a miséria, as guerras iam brotar aí que nem, né, gafanhotos numa plantação. Então é uma ida sem volta, né, pessoal? A partir do momento que cancelaram aí o plano, o lastro em ouro, realmente se perdeu isso e a população cresceu muito desde então. Muitas outras benesses aí de governos foram dados para todo mundo. Então é óbvio que essa é uma ida sem volta, pessoal. Não teria como fazer uma coisa dessa nos dias de hoje. Se traria uma miséria aí sem precedente nenhum na história da humanidade, né? Então isso é uma coisa também impossível. Realmente todos os governos aí, os economistas acreditaram nessa história que o título conseguiria realmente capacitar o capitalismo aí para todas as gerações. E é exatamente isso que a gente está vendo, né, com a falência aí dos títulos mesmo, né? Porque agora as pessoas estão correndo para se proteger. Isso me lembra muito também, pessoal, uma pergunta que me fizeram no YouTube, né? Que eu realmente fiquei muito impressionado. Se quem não assistiu, assista. Eu fiz um vídeo sobre a Libra, né? Que a gente tem realmente uma crença aí que a Libra vai tomar um espaço muito importante, exatamente porque a base dela vai ser essas moedas e esses títulos. E aí um rapaz me perguntou, né? Isso me deixou intrigadíssimo, porque realmente como a visão tá distante aí, né, do real. Ele me perguntou exatamente isso, né? Se o ativo não dá um retorno bom, para que eu vou querer isso? Eu gosto das criptomoedas exatamente porque eu ganho muito. Se a Libra vai ser lastreada em títulos de governo e moedas, para que eu vou querer? Eu fiquei besta, né, pessoal, para ver assim como que essas pessoas realmente estão distantes da realidade, né? E a resposta ela tá exatamente nessa matéria, pessoal. As pessoas, as empresas estão tão desesperadas, né, em realmente não perder o dinheiro que já tem, o patrimônio, que estão topando qualquer coisa, inclusive diminuir o dinheiro, né, o dinheiro que você está emprestando. Essas empresas estão assumindo isso. E o mais incrível, pessoal, que não é uma coisa assim, não, cara, todo mundo sabe que vai vir uma crise. No canal falam muito isso o tempo todo, a crise todo mundo sabe que vai vir. Mas não é só isso não, gente, porque são títulos de 30 anos, né? É título de 2 gerações. Aí eles já estão pensando que o problema que vai vir não vai ser resolvido em pequeno e nem médio prazo, né? É um problema, assim, realmente muito, muito grande. E realmente, pra gente ter, né, a noção que, assim, então como que pode uma coisa como o ouro, né? Se as pessoas já estão realmente pensando aí em 30 anos, como pode a gente até ter acesso ainda a uma coisa como o ouro, que realmente tende ao cidadão aí, o afegão médio, como diz o Emílio Surita, que somos nós, ter acesso a um bem como esse, né? Que realmente talvez seja a última chamada aí para quem pode realmente ter um metal tão precioso quanto o ouro em casa, né? Ou em custódia, seja lá o que for. E então a gente vai falar sobre isso também em outro vídeo durante esse final de semana, o poder do ouro e a importância dele, que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, então a gente também vai falar. Tá certo, pessoal? E aí, para finalizar, antes da gente começar realmente a ler a matéria, olha aí o gráfico, né, da Alemanha, né, da bolsa lá da Alemanha. É incrível, né, pessoal? Eu sempre falo isso. Como que pode, ao mesmo tempo que o ouro valoriza, que aí os títulos de 30 anos estão com juros negativos, a bolsa está subindo como tá. Eu costumo dizer que é como se um trem passasse dizendo que é a última chamada. Então parece que essas grandes empresas institucionais, principalmente, elas estão lá aportando dinheiro porque sabe que vai vir um terremoto, então vamos aproveitar ao máximo
antes que saia todo mundo comprando ouro, né? Então, meus amigos, essas são as bases aí que a gente tem que entender. Sempre que a gente vai falar aqui de uma matéria importante, a gente tem que dar esses conceitos. Conforme eu disse, tem muita gente que não sabe e ainda fica fazendo comentários aí indevidos, né? E que acaba atrapalhando. Então esses são os conceitos. Vamos agora à matéria, então, que não é nada mais, nada menos que a Bloomberg, né, pessoal? Eu realmente sempre comento que eu fico impressionado, porque na crise de 2008 essas grandes mídias, elas se escondiam realmente. Mas nessa crise de agora eles estão demonstrando mesmo, exatamente para quando estourar não dizer que nunca falou nada, né? Então eles dizem, mas não adianta nada porque a bolsa está explodindo aí. Então a matéria diz o seguinte, né? Os investidores estão tão ansiosos para encontrar um lar seguro para o seu dinheiro que estão pagando ao governo alemão para recebê-lo. E isso faz com que a relutância da nação em pedir emprestado cada vez mais intrigante. Incrível, né, pessoal? Os rendimentos estão agora abaixo de zero para 85% da dívida soberana alemã, diretamente para títulos que não amadurecem por mais de 20 anos. O governo poderia financiar gastos para a próxima década a uma taxa de juros menor que 0,4%, abaixo da taxa de juros recorde do Banco Central Europeu. Alguns governos estão aproveitando o dinheiro ultra barato. A Áustria, por exemplo, vendeu um título de 100 anos a pouco mais de 1%. Pessoal, vocês têm noção que é isso, cara? 100 anos. 100 anos. É muita desesperança com o cenário atual, né? Como que você pode comprar um título novamente? O que isso significa, né, pessoal? Traduzindo um pouco do economês. Você vai comprar um título e aquele título vai te garantir que você vai manter o valor, né, que você está pagando, mais 1% em 100 anos. Gente, 100 anos pode não ter mais humanidade, né? Como que você vai comprar um título de 100 anos? É simplesmente inacreditável. No entanto, a Alemanha, apesar de uma desaceleração da economia, que poderia se beneficiar de um aumento fiscal, continua a gerar um grande superávit orçamentário e a reduzir sua dívida relativamente baixa. Os rendimentos dos títulos da Alemanha podem ser, em breve, estar num território negativo. A tragédia dessa questão é que o governo não está gastando o suficiente em investimentos públicos ou infraestrutura, diz Marcel Fratscher, presidente do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica em Berlim, em uma entrevista à Bloomberg Television. Minha preocupação é que isso vai reduzir os gastos que são urgentemente necessários, enfraquecendo assim o potencial econômico. Que coisa, né, pessoal? Se a Alemanha tem gastos necessários urgentemente, imagina o Brasil, né? O presidente do BCE, Mário Draghi, há tempos argumenta que os países com espaço fiscal, leia-se a Alemanha, devem usá-lo. E essa mensagem não escurecerá quando ele deixar o cargo em outubro. Sua sucessora, Christine Lagarde, esse também é uma outra matéria que a gente ia comentar, né, pessoal, no site, no canal, que a Christine Lagarde saiu lá do FMI para virar realmente aí presidente do Banco Alemão, né? Então, é outro sinal impressionante, né? Pura política aí, contaminando a economia que não deveria. Isso é realmente outro dado assim muito preocupante. Que tinha maior liberdade como chefe do Fundo Monetário Internacional, FMI, para fazer recomendações aos governos. Disse a Alemanha que deve elevar os gastos públicos e reduzir impostos. Não é uma tendência isolada. Sam Finkelstein, quase Frankenstein, mas não é Frankenstein, chefe de microestratégia da Goldman Sachs, novamente a Goldman Sachs que a gente sempre fala, que é conhecida como a Hydra, né, que está em todos os lugares do mundo, diz que há muito poucos casos em que os países estão usando um ambiente de baixo rendimento para realmente executar políticas fiscais desenfreadas. Os baixos rendimentos incentivam os governos a gastar? A resposta é absolutamente não. Mas a maioria das nações está fortemente endividada. Olha aí entre o que a gente sempre fala, pessoal. A administração de chanceler Angela Merkel teve um superávit orçamentário recorde em 2018, de 1,7% do PIB ou 58 bilhões de euros, 65 bilhões de dólares. E a dívida está caindo para 51% do PIB até 2023. Isso está dentro das regras da União Europeia, que exigem orçamento de déficit inferior a 3% da carga da dívida inferior a 60%. O esforço de austeridade da União Europeia, desde a crise da dívida regional, ressoou na Alemanha mais do que em qualquer outro lugar, embora o ministro das Finanças, Olaf Scholz,
diga que o governo está investindo mais do que nunca, ele revisou seus planos de gastos no mês passado. Os superávites gêmeos da nação, orçamento e conta corrente, foram atacados pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como injusto. Bom, pessoal, essa aqui é aquela questão que a gente comentou, que realmente mesmo como, novamente, né, são várias bizarrices, alarmes realmente que tocam aí na área econômica, né, pessoal? Como você pode então estar recebendo tanta dinheiro por um lado, você não está pagando juros, né? Então teoricamente você realmente está ganhando dinheiro só de guardar o dinheiro dos outros. É aquilo que a gente comentou, pessoal. A Alemanha realmente ela está fazendo a mesma política monetária dos Estados Unidos e continua inflando muito a economia com dinheiro fácil, e esse dinheiro está exatamente sendo utilizado na especulação de imóveis principalmente e na especulação aí do mercado de capitais, né? Então por isso que com todo esse dinheiro entrando já deveria ter diminuído em muito aí as dívidas das nações, mas só aumenta, né? Aí a matéria continua, planos financeiros. Uma mudança poderia beneficiar a nação, que não tem escassez de pontes e redes de transporte que precisam de atualização. Os dados dos pedidos de fábricas, publicados na sexta-feira, destacaram mais uma vez que a demanda por produtos fabricados na Alemanha está caindo, que é um outro sinal claro aí, né, meus amigos, como que a bolsa sobe tanto e a demanda cai muito. Leia mais. Em seu relatório regular do país, este ano, o FMI disse que a infraestrutura digital precisa ser reformada, com apenas 2,5% das conexões de banda larga, a internet usando cabos de fibra ótica, mais de 20 pontos percentuais abaixo da média da OCDE, que é a organização da Europa, né? Como a maior economia da Europa, uma expansão fiscal também deve ser positiva para o resto da região, impulsionando os gastos das empresas e os consumidores com produtos europeus. Como a maior economia da Europa, uma expansão fiscal também deve ser positiva. Se houver um desafio, não é o financiamento de projetos liderados pelo governo, mas encontrar pessoas e produtores para fazer o trabalho, de acordo com Berenberg, um banco de Hamburgo. O desemprego está perto de um recorde de baixa. Olha só, né? Muito parecido também. O que eu não gostaria de ver é simplesmente aumentar os salários do setor público. Depois de ter feito isso, você nunca conseguirá se livrar disso. É muito interessante isso também, né, meus amigos? A gente sempre comenta que essa é uma questão mundial, né? Então a gente reclama aí do trabalho público no Brasil, né, dos cargos públicos, e nos Estados Unidos e na Alemanha é exatamente a mesma coisa. Eles evitam realmente subir, porque uma vez que sobe, você não pode simplesmente baixá-los, né? É muito interessante essa questão também. A capacidade tensa da Alemanha reflete o investimento do capital que ficou para trás dos pares europeus por quase 2 décadas. Mais de 2/3 das empresas pesquisadas afirmam que são regularmente reprimidas em suas atividades comerciais por deficiências de infraestrutura, de acordo com uma equipe do Instituto Econômico Alemão em Colônia. O estoque de capital líquido da Alemanha cresceu muito pouco em comparação com seus vizinhos. Novamente, né, pessoal, isso se a gente comparar com a Europa, óbvio, né? Porque reclamar da infraestrutura da Alemanha, imagina o Brasil, né? Aí diz também que as restrições da capacidade não devem impedir a Alemanha de elaborar um plano de longo prazo para aumentar o investimento público. Outra proposta sobre como usar condições de financiamento favoráveis para o bem público seria o governo emitir dívida e reinvestir em ativos de maior rendimento, administrando uma espécie de fundo soberano para ajudar a financiar as pensões dos trabalhadores de baixa renda. Uma coisa que o governo alemão precisa considerar é se faz sentido reduzir ainda mais a dívida do governo, quando há tanta demanda por títulos do governo, disse a Bloomberg Rádio. Esta é uma situação estranha e algo precisa ser feito sobre isso. Então, pessoal, é basicamente isso. Novamente aí, só pelo gráfico de como a bolsa está inflada, né, já seria motivo suficiente para a gente ficar com medo. Mas tem muitas outras questões aí. Esse descrédito enorme que o mundo inteiro está dando, né, para todos os meios produtivos, e ao invés disso ficar comprando esses títulos aí de muitos anos, de décadas, né, com juros negativos. Isso, na nossa opinião aqui do canal, é o que mais preocupa, que realmente é algo que pode vir e acertar todos nós aí em cheio, realmente deixando as pessoas sem emprego, porque se você não tem o investimento privado de um lado e de outro lado os estados vão estar todos quebrados,
com um monte de título aí negativo, e mesmo assim a economia não anda, o que a gente pode fazer, né, pessoal? Então, essa aqui é a grande preocupação aí do site, mais uma vez, trazendo aí informações de fora dos Estados Unidos, que a gente sempre fala muito dos Estados Unidos, mas hoje falando da Alemanha é muito importante deixar isso claro, porque é um player aí muitíssimo importante nesse mercado também. Ok, pessoal, então mais uma vez eu peço aí a todos, compartilhe o vídeo, faça com que essas mensagens cheguem o mais longe possível, faça com que as pessoas entendam. Muitas pessoas fazem também comentários, óbvio, muito inteligentes, principalmente nessa comunidade que a gente criou, e principalmente nessa questão de que o Brasil realmente está bem, tá, o Brasil está fazendo reformas agora, claro que o Brasil não está bem em termos de emprego, está terrível, o Brasil foi realmente saqueado aí por muitas décadas, por esses políticos sem vergonha que a gente teve aí, né, desde muito tempo, aí 30 anos, essa dobradinha PSDB-PT aí, sem querer entrar no mundo político, realmente acabou com o Brasil, mas agora o Brasil está fazendo reformas que todos esses países aí que estão inflando, né, suas economias vão ter que fazer. Então quando vier essa grande crise, o Brasil certamente vai ser um dos primeiros que vai se erguer, né, pessoal? Mas a gente não pode se esquecer, novamente, que o PIB do Brasil não se compara a esses países, que o meio jurídico não se compara, a garantia do investidor não se compara. Então, quando vier a crise, mesmo o Brasil estando fazendo aí a lição de casa dele, não vai adiantar muito, né? Ele vai ser atingido em cheio, a produção, todos esses países estão extremamente interligados e não vai ter como ficar fora da crise. Então a gente tem que realmente, pessoal, passar essa informação para o máximo de pessoas possíveis, para que quando vier realmente essa crise, elas não estejam aí nos mercados de capitais de alto risco e não percam o patrimônio ainda uma vida inteira. Tá certo, meus amigos? Agradeço aí por mais uma audiência, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, clicam aí no sininho para receber as novidades, se inscrevam no canal. Um grande abraço!